Olá pessoal, tudo bem? Vamos resolver essa questão que corresponde à questão de número 48 do capítulo 4 do volume 1 do livro Fundamentos de Física do Resnick Halliday, nona edição. A questão 48 diz o seguinte: na figura abaixo, uma bola é arremessada para o alto de um edifício, caindo 4 segundos depois, a uma altura h de 20 metros acima da altura de lançamento. A trajetória da bola, no final, tem uma inclinação de θ igual a 60 graus em relação à horizontal. O item A: determine a distância horizontal D coberta pela bola. Quais são, item B, o módulo, item C, o ângulo em relação à horizontal da velocidade inicial da bola. Então aqui abaixo está representado esquematicamente a problemática dessa questão 48. Então ela inicialmente está nessa posição, é lançada dessa posição. 4 segundos depois ela chega nessa posição aqui, que se fixarmos o nosso sistema de coordenadas como esse aqui, esse é o x, e esse aqui, desculpa, esse é o y, e esse é o x. Então esse ponto do nosso sistema de coordenadas, ele vai ser, a coordenada x vai ser d, e a coordenada y vai ser h. Tá? Então, a questão menciona que 4 segundos depois, saindo da posição inicial, que vai ser o nosso zero do nosso sistema de coordenadas, a bola atinge essa posição para ordenado DH, ok? Fazendo um ângulo, né, a trajetória, né, a velocidade nesse ponto faz um ângulo de 60 graus com relação à horizontal, tá certo? Então, se continuarmos aqui fazendo a projeção do eixo X e a continuação para poder, como sabemos que a velocidade instantânea ela é a tangente da trajetória, então a gente pode desenhar, né, a velocidade, o vetor velocidade, que vai corresponder ao vetor velocidade final. E aí, consequentemente, o ângulo θ aqui, por semelhança de triângulo, é esse mesmo ângulo θ. Então, tudo isso é só para poder estar discutindo um pouquinho a questão antes de começarmos a sua solução. E aí o item A ele pede qual é essa distância horizontal, tá certo, pessoal? Qual é essa distância horizontal, que é o ponto de lançamento até o ponto no alto do prédio. Veja que aqui a gente não pode estar utilizando, por exemplo, a equação do alcance. Esse D não corresponde ao alcance, né? Tendo em vista que o alcance ele é a distância horizontal para a partícula chegar numa mesma altura da altura de lançamento. Então aquela relação que nós derivamos nas videoaulas conteúdo para o alcance não pode ser utilizada aí para poder estar encontrando o valor de D, ok? Então D é a distância horizontal que a questão pede no item A, no item B ele pede, e o item C, o módulo e o ângulo da velocidade inicial. Então a partícula sai aqui com a velocidade inicial, tá certo? Esse vetor velocidade inicial V0, e ela chega com o vetor V final, ok? Então, temos esse ângulo θ, temos o tempo e temos a altura hzinho, ok? Então, o procedimento que eu vou estar adotando para resolver essa questão é o que? Eu vou estar encontrando de acordo com o tempo, as componentes da velocidade final. Consequentemente, como a gente sabe que a velocidade, esse tipo de movimento você pode decompor em dois movimentos unidimensionais independentes e tratados de forma simultânea, o movimento horizontal, que é um movimento com velocidade constante, e o movimento vertical com movimento acelerado. Então o que a gente tem é que, descobrindo as componentes escalares do vetor velocidade final, a gente vai conseguir determinar, né, essa distânciazinha D, porque eu tenho esse tempo de 4 segundos e eu sei que a velocidade ao longo do eixo horizontal é constante. Então o módulo do vetor velocidade, o V0 de x, vai ser o mesmo V de x final, ok? Então esses módulos são constantes. Então, consequentemente, eu vou ter a velocidade, vou ter um tempo de 4 segundos, e aí eu consigo encontrar essa distância horizontal. Isso para o item A. Para o item B e C, para encontrar da velocidade, o módulo e o ângulo da velocidade inicial, vai ser o mesmo procedimento. Então, a partir das equações das leis horárias e das velocidades, eu vou conseguir encontrar as componentes escalares
e esses ângulos e o módulo do vetor velocidade final, desculpa, do velocidade inicial. Então vamos lá. Então, discutindo um pouquinho sobre a questão, vamos lá começando a tomar nota, né? Então, vamos considerar o sistema de coordenada como ilustrado, né? Isto é, a posição 00 como a de lançamento da bola, tá certo? A posição que a bola chega no alto do prédio, que essa posiçãozinha aqui é exatamente o par ordenado DH, tá certo? Então, a posição X e Y final da bola acima do prédio o X final é D e o Y final é o H, rotulando isso como equação de número 1, ok? E aí os dados da questão, quais foram? O tempo de 4 segundos, que corresponde ao tempo para poder atingir o alto do prédio, a altura Hzinho de 20 metros e a questão nos forneceu qual o valor desse ângulo θ aqui de 60 graus, ok? Isso aí são os dados da questão. E aí o que a gente vai fazer é utilizar o movimento ao longo do eixo vertical para poder estar encontrando a magnitude da velocidade inicial e depois substituir, né, no movimento ao longo do eixo X para estar encontrando o D. Então, do procedimento como eu estava descrevendo no começo da questão. Então, vamos lá. Então, para a minha componente vertical, o eixo Y, né, o que é que a gente tem? Para a equação da lei horária. Y igual a Y0 igual a V0YT menos GT ao quadrado sobre 2, tá certo? Isso é a lei horária para descrição do movimento unidimensional projetado ao longo do eixo Y. Então, o meu Y menos Y0, que seria o meu Y, essa aqui o meu Y0. Então, Y menos Y0 é o próprio Hzinho, tá certo? Uma vez que eu orientei meu sistema de coordenadas na posição inicial de lançamento da bola, tá? Então, a minha velocidade V0y é a que eu vou encontrar agora, porque eu tenho tempo de 4 segundos. Então, eu tenho tudo. Eu tenho o H, eu tenho o tempo e o G eu vou substituir por 9,8. Então, com isso, a gente vai encontrar quem é o V0y. Então, vamos lá. Então, y menos y0 substituir por H. O V0y é o que eu vou determinar. O tempo de 4 segundos, o G 9,8 e o T aqui de novo 4, tá certo? A questão deu que esse Hzinho era de 20 metros, já estou substituindo aqui pelos 20 metros, tá certo? E aí, dividindo ambos os lados da equação por 4, né, para cortar esse 4 quadrado e 20 dividido por 4 vai dar 5, a gente obtém o quê? A gente obtém que 5 é igual a V0 menos 9,8 dividido por 2 dá 4,9. Então vai aparecer o 4,9 vezes a 4, tá certo? Então isso aqui vai dar 19,6. Aí se eu passar esse camarada para o outro lado, então eu vou ter 5 mais 19,6, que dá 24,6. Então o meu V0, o módulo de V0 é 24,6 metros por segundo. Rotulando isso como equação de número 2, ok? E aí vamos lá, né? Agora, continuando trabalhando um pouquinho com essa velocidade, mas antes disso, vamos fazer o mesmo para a lei horária, no caso agora do eixo horizontal. Então o que a gente tem, né, nesse movimento é um movimento com velocidade constante, isto é, aceleração A de x igual a 0. Então eu tenho x menos x0 é igual a v de x vezes t. Eu tenho meu tempo de 4 segundos e esse meu x menos x0, né, esse aqui seria a minha posição x final, essa aqui é minha posição x inicial, então x menos x0 é igual ao d, tá certo? Então x menos x0 é igual a d, então a gente tem que d é igual a v de x vezes 4, tá? Então tá aí minha equação de número 3. Vamos deixar ela guardadinha, essa equação aí. E vamos continuar, tá? Agora vamos fazer a decomposição da velocidade inicial, tá certo? Então tá aqui, desenhei aqui minha velocidade inicial, tá certo? Meu vetor V0, fazendo um ângulo alfa com o eixo O de x, ok? E aí o que a gente tem é que, usando as relações trigonométricas, a componente horizontal vai ser a V0x, vai ser módulo de V0 cosseno de alfa, e a V0y vai ser módulo de V0 seno de alfa, né? Porque a componente y é oposta ao ângulo θ e a componente x é adjacente, tá certo? Então, dito isso, nós temos o que? O meu V0y é o V0 seno de θ, tá certo? E o V0x é igual ao v de x, porque ao longo dessa direção, a minha velocidade é constante. Então, meu V0x é igual ao Vx, que é igual ao V0 cosseno de alfa, ok?
E aí, como a componente x da velocidade é a mesma ao longo de toda a trajetória, logo, a componente horizontal de v no alto do prédio nos possibilitará encontrar alfa, né? Então, o que eu quero dizer é que a componente escalar, a componente da velocidade aqui, que é a minha v0x, é a mesma aqui da minha v de x, tá certo? É a mesma da minha v0x. Tendo em vista que aqui eu tenho a minha velocidade, tá certo? A minha velocidade final, e a minha vx, que é igual a v0x, é a projeção do vetor velocidade final ao longo do eixo horizontal, tá? E por semelhança de triângulo, eu tenho que esse camaradazinho aqui é o meu ângulo θ. Mas eu vou desenhar ele aqui mais bonitinho. Então, vamos lá. Então, em y, né? Então, está aqui o que eu acabei de desenhar, está aqui o meu v de x, o ângulo θ e a minha velocidade final v, ok? Então, em y, eu tenho o que, né? Em y, ele vai ser uma componente aqui, né? Então, em y vai ser seno de θ, tá certo? Vai envolver o seno de θ. Então, vamos lá. Então, o meu v de y é o meu v0 de y menos gt, né? Destacando que o meu eixo y positivo é para cima e a minha aceleração da gravidade é sempre aqui para baixo. Então, nas equações aparece o sinalzinho de menos, que se deve, né, ao fato da orientação do meu sistema de coordenadas, ok? Está orientado o y positivo para cima e o g é para baixo, por isso que aparece o sinal de menos. Então, aí eu tenho, né, que o meu v0 de y, que eu já calculei pela equação 2, é 24,6. Então, substitui aqui o 24,6, substitui o g por 9,8 e meu tempo por 4 segundos, ok? Então, com isso, pessoal, notem que determinamos primeiro o v0 de y, e aí depois a gente consegue determinar quem é a minha velocidade final ao longo do eixo y, né? Substituindo o v0y, o g e o t. E aí a gente encontra o módulo da velocidade final ao longo do eixo y como 14,6 metros por segundo, tá certo? E aí, essa componente, né, como eu estava discutindo há pouco, né, fazendo a decomposição do vetor velocidade final, a minha velocidade v de y, né, seria esse camaradazinho aqui. Esse aqui seria o meu v de y, que é o que? Seria o módulo de v seno de θ, tá certo? Então, por isso que eu escrevi v seno de θ, tá certo? Então, vamos lá, dando continuidade. Então, eu encontrei quem é o meu módulo de v de y, né, que é 14,6. E aí eu tenho esse θ aqui, que a questão dá de 60 graus. Então, notem que eu tenho θ, tenho o v de y, e com isso eu consigo determinar quem é o módulo de v. Olha que legal. Então, isso vai ser 14,6 dividido por seno de 60. Então, isso vai ser 14,6 dividido por raiz de 3 sobre 2. Né? 14,6 dividido por raiz de 3 sobre 2, que dá aí 16,9 metros por segundo. Então, encontramos o módulo da velocidade final. E aí eu tenho um módulo da velocidade final, e aí eu consigo, né, determinar quem é a componente horizontal da minha velocidade final, porque eu tenho um ângulo e tenho um módulo. Então, e aí eu sei que o meu v de x vai ser o meu v cosseno de θ, tá certo? E aí esse camarada é igual à minha componente v0x. E aí eu consigo determinar quem é d, ok? Então vamos lá. Então na direção x a gente tem, né, que a minha velocidade final ao longo do eixo horizontal é o meu v cosseno de θ. E aí o meu v é 16,9 e o meu cosseno de θ vai ser o cosseno de 60, tá certo? Então isso, né, o cosseno de, exatamente, o cosseno de 60. Então eu tenho aí o meu 16,9 vezes meio, né, que vai resultar em 8,45. Então encontramos quem é o meu v de x, que consequentemente, né, como a gente sabe que ao longo dessa direção a aceleração é constante, é o meu mesmo v0 de x. Então, acabei de encontrar quem é o meu v0 de x, a minha componente, né, da velocidade inicial ao longo do eixo horizontal. Aí pronto, agora sim, eu tenho o meu v0 de x, e eu basta substituir aqui na equação de número 3 para encontrar quem é o meu d, que é a resposta do item A, tá certo? Então, vamos lá. Então, das equações 7 e 3, eu vou conseguir determinar qual o valor de d, né? Então, eu tenho d é igual a 4v0, então isso vai ser 4 vezes
8,45, que resulta no valor de 33,8 metros. Encontrando assim a resposta do item A, que pedia a distância horizontal D, que corresponde da trajetória da bola, tá? Essa distânciazinha. Acabamos de encontrar. E aí, dando continuidade, agora vamos encontrar o módulo e o ângulo que o vetor velocidade inicial faz com relação ao eixo horizontal, tá certo? E aí, das equações 7, né, da velocidade, e a equação 4, tá certo? Esta daqui e esta daqui. Então, eu tenho que o meu V0x, tá? Eu tenho que esse lado esquerdo da equação. E aí, eu vou ter o lado esquerdo igual a V0 cosseno de alfa, tá? Isso para a velocidade ao longo do eixo x, eu vou fazer daqui a pouquinho ao longo do eixo y. Então, tá aqui. Então, eu tenho o meu 8,45, que é igual a V0 cosseno de alfa. Agora, vamos lá tomar para a componente y e então da equação 2, né? Que é para a componente y da inicial de 24,6 e o fato que isso é dado por V0 seno de alfa. Então a gente tem o quê? Que meu V0y, 24,6, é igual a, igualando aqui usando a parte da equação 4, que é V0 seno de θ. Então pronto. Então se eu dividir a equação a 10 com a 9, eu vou ter 24,6 dividido por 8,45, um lado da minha equação, e do outro lado eu vou ter V0 seno de alfa dividido por V0 cosseno de alfa. Então eu posso cortar os V0s e o seno sobre o cosseno a gente sabe que é tangente. E aí eu consigo determinar quem é o meu alfa, como arco tangente da razão de 24,6 por 8,45, tá certo? Então vamos lá. Então dividindo essas equações, a gente tem, né, o V0y dividido por V0x, então dá o 24,6 dividido pelo 8,45, aqui eles. E do lado direito, né, a gente vai ter o V0 seno de alfa dividido pelo V0 cosseno de alfa, tá certo? E aí os V0s eles vão cortar, e aí o seno sobre o cosseno vai dar tangente, ok? Então eu tenho, né, que o meu alfa é dado como arco tangente, né, ou a tangente a menos 1 da razão de 24,6 por 8,45. O que resulta, né, no valor de alfa de 71,04 graus. Aí pronto, temos o alfa, e aí facilmente agora a gente consegue, né, a gente pode utilizar ou essa relação aqui, porque a gente tem um alfa e a gente agora só precisa determinar quem é o módulo de V0. Tá? Então, poderia utilizar tanto a equação 10 quanto a equação 9 em combinação com essa equação da resposta do item C. Então, vamos lá. Então, substituindo o alfa em 10 ou em 9, a gente vai ter o quê? Então, V0, então eu usei a equação 10, então V0, né, isolando esse camarada, vai ser 24,6 dividido pelo seno de alfa, e aí o seno de alfa vai ser o seno de 71,4, tá certo? E aí o que nos resulta no valor de aproximadamente 26,01 metros por segundo. Então, no item A encontramos essa distância horizontal, para o item B encontramos o módulo do vetor velocidade inicial e encontramos o ângulo que esse vetor velocidade inicial faz com o eixo horizontal O de x, tá certo? Então está aqui, né, representando mais uma vez a ilustração esquemática da nossa problemática da questão 48, tá certo? E do qual utilizamos as equações, as leis horárias, as equações da velocidade e decomposição de vetores para poder estar encontrando todos os itens solicitados, tá certo? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.